Olá, pessoal, tudo bem? Sou Fred Klein, advogado, especialista em direito previdenciário, professor de cursos na área de direito previdenciário, e hoje estou aqui para dar uma mini aula para vocês a respeito de planejamento previdenciário. Então, o que eu quero passar nessa aula são alguns passos básicos para que você consiga fazer um planejamento previdenciário para o seu cliente. Tá? O planejamento previdenciário ele vem sendo um serviço cada vez mais requisitado por clientes e pode ser uma grande oportunidade para você ter uma renda extra no seu escritório, independente de concessões no INSS ou de processos judiciais, porque é um serviço administrativo que você vai realizar no seu escritório mesmo. Basicamente, ele vai englobar a análise, né, do tempo de contribuição do cliente e o cálculo da renda mensal, né, simulações desta renda mensal, várias hipóteses, e daí sim algumas outras questões pertinentes a cada um desses passos que eu vou passar aqui para vocês, essa estrutura básica, para que vocês consigam montar um planejamento completo, né, que abarque mais de uma opção, para que seu cliente possa decidir qual a melhor opção para ele, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela onde eu vou montando essa estrutura, para que vocês possam ir acompanhando comigo e depois, no final, vocês salvem ela e vocês vão ter uma base, né, de como montar esse seu planejamento previdenciário, certo? A primeira coisa, então, que a gente vai precisar ter aqui no nosso planejamento diz respeito ao atendimento ao cliente. Tá? Essa talvez seja uma das questões fundamentais, né? Porque esse planejamento ele passa por um bom atendimento do nosso cliente. Então, no início aqui, nós vamos ter o atendimento, certo? Neste atendimento ao cliente, vai ter uma primeira questão que é muito importante, que é passar a importância do planejamento previdenciário para ele. Então, a gente vai ter que demonstrar o porquê ele precisa desse planejamento previdenciário, que muitas vezes o cliente nem sabe que ele precisa, mas a gente vai demonstrar com o nosso conhecimento do o que esse planejamento pode trazer de vantagem financeira para ele, para que ele possa entender que ele realmente precisa e você consiga vender o serviço. Além disso, no atendimento, nós vamos ver as questões que vão ser importantes para a gente analisar, né, a vida contributiva desse cliente, ver questões de períodos trabalhados, períodos de atividade que não houve contribuição, períodos de atividade especial, eventualmente período rural, e isso entra, então, na nossa segunda questão, que é a análise da documentação, tá? Análise dos documentos. E aqui, junto com essa análise de documentos, nós vamos fazer o quê? A análise do CNIS, tá? Nós vamos fazer a análise do CNIS para ver justamente se tem alguns indicadores de pendências, né, nesses períodos de contribuição que constam no CNIS, então, a necessidade de fazer o acerto, né, dessas pendências, verificar também se tem algum problema relativo a início, fim de vínculos, né, a gente costuma ver bastante problemas de não constar final do vínculo. Vamos ver também em relação às contribuições, se essas contribuições elas estão constando no KINI certinho, porque senão isso pode dar problema também, tá? Então, a gente vai entrar na questão importante aqui, após essa análise, ver a possibilidade de o quê? Averbações, né? Averbações e indenização, tá? Averbar, período especial, período rural, serviço militar, né? Um período de seminário, um período de aluno-aprendiz,
indenizar, eventualmente, algum período que teve atividade, não houve contribuição. Então, todas essas questões que podem melhorar, né, o tempo, tanto o tempo de contribuição, né, como também até a renda do nosso cliente, tá? Uma vez a gente analisando isso, nós vamos passar para o cálculo em si, tá? O cálculo do tempo de contribuição. Vamos fazer um cálculo com base no que esse nosso cliente já tem, né, de contribuições, seja carnê, seja carteira. Vamos incluir também eventuais períodos que possam ser averbados, para que a gente tenha uma base da situação atual dele, né, com eventuais reconhecimentos de vínculo, né, averbações de períodos, indenização, se for o caso, para que a gente tenha um ponto de partida, qual o tempo que ele consegue atingir neste momento. Tá? Para, com base nisso, daí sim, nós fazermos a análise do quê? Das regras. Nós vamos analisar, com base nisso, as regras permanentes, né, das aposentadorias, as regras permanentes. O que mais? As regras de transição, que são várias, né? Aí nós vamos verificar uma a uma as regras de transição, em qual esse cliente ele pode se encaixar, né? Qual pode ser a mais vantajosa, como nós vamos ver depois com o cálculo da RMI, e além disso, nós vamos ver eventual direito adquirido, certo? Porque o nosso cliente pode ter o direito adquirido às regras anteriores à reforma da Previdência. Tá? Então, essa aqui é uma primeira parte dessa nossa análise, onde a gente vai fazer uma análise detalhada de toda a documentação, todo o histórico contributivo, as possibilidades, né, de averbações, de indenizações, para daí chegar no cálculo do tempo e verificar qual regra que o cliente pode se encaixar. Se ele vai ter direito adquirido, se ele vai cair em alguma regra de transição, ou ele vai ter que esperar completar o tempo para as regras permanentes, certo? Feito isso, nós vamos então partir para um segundo passo, muito importante, que diz respeito ao quê? Ao cálculo da renda mensal inicial, tá? Esse cálculo da renda mensal inicial, eu vou colocar aqui o item 6, o cálculo da RMI, e eu subdivido isso em atual e futura, tá? O que seria isso? A RMI atual, a gente simular como seria agora, se aposentasse agora, qual seria o valor. Claro, se encaixar já numa regra de transição, direito adquirido, até é interessante ver se vale mais a pena pelo direito adquirido, pela nova regra posterior à reforma, ou nas regras de transição simular mais de uma hipótese, e daí entra a questão da RMI futura, que é um planejamento mais adiante, para a gente verificar se essa pessoa daqui a pouco, se esperando um pouco mais, contribuindo um pouco mais, talvez ela consiga se enquadrar numa regra mais vantajosa, com uma RI melhor, né, a gente verificar se vale a pena, então, ela seguir contribuindo, né, ou se ela ainda não se encaixando em nenhuma regra de transição, ela só consiga se aposentar por uma regra permanente lá no futuro, qual o valor que ela deve contribuir para que ela tenha uma determinada renda. Então, aqui, esse cálculo da RM futura, é aqui que nós vamos ver uma grande aplicação deste planejamento, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos ter diversas simulações, tá? Então, a gente pode subdividir
isso em talvez 6 simulações, ou no mínimo 4 simulações, que seriam uma simulação contribuindo sobre o salário mínimo até se aposentar, para ver qual seria a RMI, uma outra simulação contribuindo sobre o teto até chegar no momento da aposentadoria, para a gente ver também qual seria a RM futura, uma outra simulação contribuindo de novo sobre o salário mínimo só a cada 6 meses, tá? Então, 2 vezes por ano apenas. A mesma coisa com o teto, uma contribuição sobre o teto a cada 6 meses, tá? Então, essas 4 simulações e ainda uma quinta e uma sexta contribuindo com a mesma média de agora. Então, nós vamos simular aí a RMI atual, ele teria uma média X, a gente calcula se ele seguisse contribuindo com essa média X, tá? Daqui, a gente faz também 2 hipóteses, contribuindo essa média X todos os meses, tá? Todos os meses, ou a cada 6 meses, apenas 2 vezes por ano. Então, nós vamos ter pelo menos aqui 6 simulações que vão nos dar várias opções de RM futura e várias opções de investimento dessa pessoa, né? Num caso, ele vai contribuir menos, no outro ele vai contribuir mais, no outro ele vai contribuir por menos tempo. Isso, claro, vai impactar na RM futura dele, mas a gente precisa simular para saber o quanto isso vai impactar, porque talvez contribuindo menos, com um valor menor, possa dar um valor semelhante do que contribuir todo o período com esse mesmo valor, porque no final, na média, isso não vai representar uma grande diferença. Então, a gente precisa simular todas essas opções para que a gente saiba aí qual seria, né, a melhor RMI, não a maior, mas a melhor em termos de investimento. E aí a gente entra numa questão muito importante, que talvez seja a grande questão de um planejamento previdenciário que vai realmente encher os olhos do seu cliente e dar um resultado interessante para ele, que é o ROI, tá? O que é o ROI? O ROI, ele é um termo em inglês, mas que significa o retorno, né? O retorno sobre o investimento. Então, aí a gente vai simular o quê? Naquelas 6 hipóteses que eu dei para vocês, nós vamos descobrir quanto, tá? Quanto o nosso cliente iria gastar pagando essas contribuições, né, naqueles determinados períodos. Então, contribuindo sempre sobre o salário mínimo, sempre sobre o teto, a cada meio ano, ou contribuindo pela média. Nós vamos descobrir quanto ele vai contribuir até se aposentar, tá? Então, quanto até a DER, né, até a data da entrada do requerimento da aposentadoria, e nós vamos calcular, então, o quanto ele vai receber, quanto vai receber de aposentadoria, tá? Seria a RME futura, quanto ele vai receber e por quanto tempo, tá? Por quanto tempo ele vai receber. E isso nós vamos calcular com base no quê? Na expectativa de vida. Por que isso? Porque aí nós vamos ter uma base se esse investimento aqui, né, é o mais vantajoso
considerando o quanto ele vai receber após a aposentadoria. Então, a gente vai simular também, para cada um desses 6 casos aqui, quanto ele investiu, quanto ele vai receber, para ver qual realmente o retorno que ele vai ter em cada um dos casos. Porque a gente vai poder verificar, talvez, que com um investimento menor, mesmo ele ganhando uma aposentadoria um pouco menor no futuro, mas tudo aquilo que ele economizou não contribuindo por todo o período, não contribuindo sobre o teto, ele vai ter economizado esse valor, então isso vai ser um ganho, na verdade, para ele, que ele até vai poder investir em alguma outra coisa, né, ou fazer uma previdência privada, ou investir, né, em outros fundos de investimentos, mas a gente vai precisar, então, simular, caso por caso, quanto ele vai gastar para contribuir naquele período sobre o salário mínimo, sobre o teto, sobre a média, a cada meio ano ou todos os meses, faz uma soma total disso e depois simula o valor que ele vai receber de aposentadoria pelo período da expectativa de vida dele. Então, a gente vai saber, olha, ele investiu o valor X para se aposentar um tanto e receber esse valor por tantos anos. Então, no bolo geral, ele vai ganhar tanto ali, né, o valor da aposentadoria, vezes os meses, os anos que ele tem de expectativa de vida, e gastou tanto para ganhar esse valor no futuro. Aí a gente vai ter o ROI, que é o retorno desse investimento. Tá? Então, essa é a questão fundamental. E vocês vão ter que simular um por um para justamente passar isso para o cliente, que ele tenha condições de decidir. A gente não vai decidir para ele, mas a gente vai dar as melhores opções, e isso nós vamos dar no último passo, que é a elaboração do parecer. Tá? Aqui nós vamos fazer a elaboração do parecer desse planejamento previdenciário, né? E nessa elaboração nós vamos colocar o tempo de contribuição, né? A simulação das RMIs, a necessidade ou não aqui de averbações, né? De indenizações, porque isso tudo a gente tem que colocar, porque não são questões certas, né? São questões que a gente vai ter que buscar, eventuais acertos no CNIS, e o cálculo, então, das RMIs e o nosso ROI, que é quanto essa pessoa ela vai ganhar, né, em relação ao valor investido e o valor a receber, com base na expectativa de vida, tá? E aqui a gente vai elaborar, então, esse parecer com essas opções para que o nosso cliente tenha, então, condições de decidir qual o investimento que ele quer fazer para se aposentar no futuro, com a renda, né, que seja a mais interessante para ele, mas também considerando, né, o retorno que ele vai ter desse investimento, se vale a pena investir X ou Y para no futuro ganhar X ou Y por tanto tempo, assim ele vai ter condições de decidir o que é o melhor investimento para ele, né? Nós não vamos decidir por ele, novamente, né? E nós vamos dar as opções para que ele possa tomar a sua decisão, tá, pessoal? Então, esse foi aqui um passo a passo básico no planejamento previdenciário, com as questões que não podem faltar no planejamento de vocês, tá? A gente, claro, cada um desses itens a gente precisa detalhar, olhar com cuidado, e para isso eu convido vocês para o meu curso Planejamento Previdenciário Prático, que vai ocorrer agora no dia 27 de fevereiro, tá? Vão ser aulas ao vivo, no período da manhã e da tarde,
São mais de 6 horas de curso em que nós vamos detalhar cada um desses itens, nós vamos simular cálculos, nós vamos elaborar um parecer junto, para que você consiga ter condições de ofertar esse serviço, que é um serviço bem rentável para o escritório, né? Consiga ofertar esse serviço e realizar ele da melhor forma, para realmente conquistar o seu cliente, né? E a gente sabe que conquistando um cliente, esse cliente vai nos indicar para mais um. Então, fica o meu convite, quem tiver interesse, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Um valor promocional ainda de lançamento, até esgotarem as vagas desse primeiro lote, depois entra no segundo lote, com vagas limitadas também, então, quem tiver interesse, não deixa para depois, porque vai acabar, e tenho certeza que vocês vão gostar, vocês vão sair preparados para realizar um planejamento previdenciário muito bem feito, né, muito completo para os seus clientes. E lembrando que o curso ele vai ficar gravado, vai ficar disponível por 3 meses, então vocês podem assistir quantas vezes quiserem. Vai ter também um grupo de WhatsApp para tirar dúvidas, com suporte, né? E os 100 primeiros inscritos ainda concorrem a 3 mentorias comigo sobre planejamento previdenciário, onde a gente vai poder tirar as dúvidas e elaborar junto um planejamento com base no caso do seu escritório. Então, corram, aproveitem e nos vemos no dia 27. Obrigado.